Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de classificação doutrinária dos crimes, parte 3, parte final do nosso curso, né, de classificação doutrinária dos crimes, né, dentro da teoria geral do delito. Então vamos começar com crimes conexos, ou crimes de conexão objetiva ou teleológica, né? É o que guarda relação ou nexo de causalidade com outros delitos. Por exemplo, o agente subtrai a coisa da vítima e mata a testemunha que presenciou a subtração. Vamos lá, vamos esclarecer aqui essa questão da conexão objetiva ou teleológica. Quando nós estudarmos processo penal, nós vamos ver jurisdição e competência. E lá na aula de jurisdição e competência, vocês vão encontrar a conexão objetiva ou teleológica, que é justamente esse exemplo da pessoa que subtrai a coisa e, para ter a posse tranquila dessa coisa, mata a testemunha que presenciou a subtração. Senhores, muito cuidado com isso, porque quando há uma conexão objetiva ou teleológica, significa dizer que isso vai implicar na união de processo e julgamento. Como assim? Significa que, como houve um homicídio, esse crime será julgado pelo tribunal do júri, o homicídio. A parte da subtração, se não for um crime de latrocínio, ele será julgado em concurso com o crime de homicídio. Porque quando há um crime com conexão objetiva ou teleológica, isso implica na união de processo e julgamento. Outra questão é o crime à distância ou crime de espaço máximo, né? É aquele cuja conduta ocorre em um país e o resultado ocorre em outro. Então nós temos aí uma bateria de exercícios que faz parte do livro, né? O livro vai se chamar Direito Penal para Concurso, Teoria e Exercícios. E lá nos exercícios, A em solo brasileiro, atira em B e falece em solo paraguaio. Prestem muita atenção para esse detalhe. Quando eu tiver um crime à distância, se não houver nenhuma situação de imunidade de jurisdição, como por exemplo um navio de guerra, né? Aquela situação que o cidadão aqui no cais brasileiro atira no navio de guerra alemão, por exemplo. Sendo um navio de guerra, ele vai ter imunidade de jurisdição. Mas se eu não tiver nenhuma outra hipótese de imunidade de jurisdição, nós não vamos falar em ausência da jurisdição brasileira. Porque o Brasil, tendo ele atirado no Brasil e acertado o Paraguai vem a morrer no Paraguai, ou tendo ele atirado no Paraguai e vendo o Paraguai a morrer no Brasil, it doesn't really much matter, ou seja, não importa. Se um pedaço do crime, seja na execução, seja na consumação, acontecer no território brasileiro, o Brasil será competente, salvo se eu tiver uma hipótese de imunidade de jurisdição, porque aí se trata do princípio da territorialidade. Agora, nos crimes de espaço mínimo, mais fácil ainda, é aquele em que a conduta e o resultado ocorrem no mesmo local. Por exemplo, A em solo brasileiro ofende a integridade física de B em solo brasileiro, aí não há nenhuma dúvida, né? Porque o problema está quando a execução ou a consumação ocorre fora do Brasil, em que há a extraterritorialidade. Quando o crime acontece no Brasil, é territorialidade. E se o crime acontecer no Brasil, a justiça brasileira é competente para julgá-lo. Crime internacional são aqueles referidos no artigo 7º, inciso 2, letra A do Código Penal, né? Tráfico internacional de entorpecentes, tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, tráfico internacional
de espécies da nossa fauna, flora, a biopirataria, são exemplos de crimes internacionais. Agora eu vou colocar aqui um exemplo que poderá ser pergunta de prova, que é o seguinte: imaginemos que um barco venha ali pelo norte do Brasil, ali pelo barco vem da Guiana Francesa, carregado de drogas, e chega ali no Oiapoque, no estado do Amapá. A polícia do Amapá, através de uma investigação, através de escuta telefônica, está só esperando o barco chegar para fazer o que nós chamamos de flagrante esperado, e faz aquela prisão no Oiapoque. Primeira pergunta: professor Franklin, pode a Polícia Estadual do Amapá efetuar a prisão dos traficantes com tráfico internacional, quando se sabe que, sendo tráfico internacional, o certo seria a Polícia Federal? Pode a Polícia do Amapá ou não? Pode. A Polícia do Amapá aí faria as vezes da Polícia Federal, por ausência de Polícia Federal no Oiapoque, por exemplo. Aí, esse flagrante vai para o Ministério Público Estadual e o promotor de justiça estadual do Amapá oferece a denúncia. Segunda pergunta: pode o promotor de justiça do Amapá oferecer a denúncia, sabendo que, quando for tráfico internacional, teria que ser um procurador da República? Pode ou não pode? Pode, porque o Ministério Público Estadual estaria fazendo as vezes do Ministério Público Federal. Beleza. Tá bom. O Ministério Público então ofereceu a denúncia. Esse processo vai para o juiz estadual do Amapá, que vai julgar, processar e julgar aquele crime. Mas, professor, pode o juiz estadual do Amapá fazer as vezes do juiz federal? Sim ou não? Pode. Bom, então tivemos um flagrante feito pela Polícia Estadual, uma denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e um processo e julgamento feito pela Justiça Estadual do Amapá. Ao final desse processo, os traficantes internacionais de drogas são processados e julgados e condenados. Pergunta-se: aí, professor, pode o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá fazer as vezes do Tribunal Regional Federal? A resposta agora é não, não pode. Porque aí, a partir do momento em que o processo está em grau de recurso, sendo um tráfico internacional, obrigatoriamente o recurso de apelação será para o Tribunal Regional Federal. Quando um juiz federal sentencia, e essa sentença é objeto de um recurso, o recurso vai para o Tribunal Regional Federal. Beleza? Então preste atenção nesse detalhe. A polícia, o Ministério Público, o Judiciário do Estado do Amapá fez as vezes dos órgãos federais. No primeiro grau, no segundo grau, nós temos que usar, agora voltar para a justiça que era competente, que é a Justiça Federal. Bom, crime plurilocal é aquele em que a conduta acontece no local, dentro de um país, e o resultado ocorre em local diverso, ainda dentro do país. Eu dei o exemplo do agente que coloca uma bomba no veículo, matando em local distante a pessoa. Mas eu queria dar um outro exemplo, hoje mais comum no nosso dia a dia, que é aquela quadrilha especializada em crimes cibernéticos, que está com a sede dela, por exemplo, em Parauapebas. Nós tivemos um caso, quando eu era promotor de Conceição do Araguaia, de uma quadrilha que estava em Parauapebas, e em Parauapebas essa quadrilha, então, conseguia desviar recursos do Banco do Brasil, de Conceição do Araguaia, do Banco do Brasil. Isso na minha época, né?
Você já me citou uma outra situação atual. Eu estou te dizendo uma situação que aconteceu quando eu estava lá em Conceição, né? 2001, né? Quando eu estava em Conceição do Araguaia. Então, eles tiravam da conta dos correntistas do Banco do Brasil, de Conceição do Araguaia, de Redenção e de outras cidades, e desviavam para uma conta fantasma. E essa quadrilha foi descoberta em Parauapebas, porque o crime cibernético sempre deixa rastro. Você tem como localizar o IP do computador que eventualmente entrou no sistema de segurança do Banco do Brasil. Mas eu quero te dizer que isso é um exemplo de crime plurilocal, tá? E o problema do crime plurilocal é justamente definir a competência, que ele acontece em vários lugares, não é isso? Seria a competência de Conceição, seria a competência de Redenção, seria a competência de Parauapebas. No nosso caso, a regra de competência diz que é o locus delicti, ou seja, o local onde aconteceu o delito. E como o delito aconteceu em vários locais, nós vamos preferir centralizar a competência no local onde a quadrilha está situada, que é Parauapebas. E no nosso caso especificamente, houve também a questão da prevenção, que o primeiro juiz que deu um despacho, uma medida cautelar, foi o juiz de Parauapebas, tá? Então, ou eu fixo pelo local do delito, ou eu fixo pela prevenção, ou fixo pela questão do maior número do local onde aquela organização criminosa está praticando, centralizando as suas atividades, tá? Vamos agora para o flagrante esperado. Nós já falamos nele, vamos falar sempre para reforçar, porque esse tipo de conduta é uma conduta que tem caído muito em prova da OAB e prova de concurso público. Eu dizia que o flagrante esperado é aquele que o sujeito passivo, prevendo ou sabendo que será a vítima de crime, aguarda o momento de sua consumação para a prisão em flagrante do agente. Então, esse exemplo que eu dei dos traficantes lá que vinham pelo Iapoque, ali pelo norte, é um exemplo de flagrante esperado. Para que vocês entendam, existem várias rotas de entrada de droga aqui no Brasil. E entre elas está essa pelo Oiapoque, e existe também uma rota que sai do Peru e que vem pelo Rio Amazonas. Então eu participei de um processo em que a Polícia Civil monitorou a droga desde a saída lá da droga no Peru, passando pelo estado do Amazonas, e ela ia ser despachada aqui em Belém. Daqui de Belém ela iria para a Europa e para os Estados Unidos. Os investigadores não se apavoraram, monitoraram o tempo todo as ligações telefônicas, pediram a quebra do sigilo telefônico, e quando o barco foi acompanhado, né? Não sei se eles tinham agente infiltrado, agora não me lembro, já faz algum tempo isso aconteceu. O fato é que eles monitoraram a vinda desse barco, e quando o barco chegou no porto com um grande carregamento de drogas, foi que a polícia, então, a Polícia Civil, fez a prisão dos traficantes. Então, nesse ponto da nossa história, é importante saber que se trata de um flagrante esperado. A polícia, ela esperou, ela teve escutas telefônicas, ela teve agente infiltrado, ela monitorou a vinda desse barco e esperou o momento propício, porque a lei de crime organizado, ela dá essa possibilidade de você fazer a apreensão no momento propício para fazer lavrar o flagrante delito e prender aquelas pessoas. Veja a importância do crime de flagrante esperado, né? Um crime em que há o flagrante esperado é que o flagrante é válido, a prisão será mantida, não existe prisão ilegal. Diferente quando se trata de um flagrante provocado ou preparado, que é aquele em que o agente é levado a praticar o crime por instigação de alguém
sendo preso em flagrante delito no momento da consumação. Então, quando alguém induz, instiga a pessoa a praticar o crime, ele está gerando o que a gente chama de flagrante provocado ou preparado. Você chega para o traficante e diz, olha, meu amigo, é o seguinte, eu quero droga, me vende droga? Não, eu não tenho. Não, mas me vende aí que eu vou dar um jeito de comprar. Tu estás instigando a pessoa a praticar. E quando ela traz a droga, então você está preso com o tráfico de drogas. Ora, se eu instiguei, então o que o Supremo tem decidido? Nós já vimos na súmula. Policial que induz a pessoa a comprar droga, né? Policial que induz a pessoa a vender a droga, o policial que induz, instiga a pessoa a praticar qualquer tipo de crime, o Supremo tem entendido que esse tipo de flagrante é um flagrante nulo de pleno direito. E se você, como advogado, tomar conhecimento de que o teu suposto cliente está envolvido num flagrante preparado, você vai chegar e vai dizer, olha, o senhor juiz, é o seguinte, esse flagrante aqui foi preparado, então eu gostaria que fosse anulado esse flagrante. E aí, se for realmente comprovado, o cliente será liberado. Professor, uma situação que o policial de droga, o policial é um usuário de droga, e na hora que ele está comprando, a polícia, sabendo que é um usuário, segue ele e faz a apreensão do traficante. Se ele é usuário e ele é policial e é usuário, e a própria polícia segue o policial usuário e prende ele na hora que o traficante está vendendo para ele, não é flagrante preparado, é flagrante esperado e é um flagrante válido, tá? Crime de forma livre, aquele que pode ser praticado de qualquer forma, por qualquer meio, apto a alcançar o resultado. Aqui eu dei como exemplo a lesão corporal, pode ser o dano, e o homicídio, gente. O homicídio é um crime de forma livre. Você pode matar uma pessoa com tiro, com facada, você pode matar uma pessoa com pedrada, você pode matar uma pessoa afogada, torturada, enforcada, eletrocutada, queimada, moída numa máquina de desbulhar algodão. Existem várias formas de você matar uma pessoa. Então é um crime de forma livre. E eu tenho os crimes de forma vinculada, né? Que é o que somente pode ser praticado na forma estabelecida pelo tipo penal, que é o nosso exemplo de curandeirismo, né? O curandeirismo, ele é um crime de forma vinculada. O curandeiro, para ele praticar esse crime, ele só pode fazê-lo mediante as condutas que estão previstas no tipo. Ele vai prescrever aquele medicamento, ele vai fazer aquela formalidade, né? Tem aqueles rituais lá que o cara dança no cara e faz assim com a mãozinha. E aquilo ali é curandeirismo. E para que haja a tipificação do curandeirismo, há necessidade de que haja a forma vinculada ao tipo. Significa que se ele não praticar a conduta vinculada ao tipo, poderá haver a não tipicidade da conduta. Precisa haver a tipicidade da conduta para haver o curandeirismo. Ele não é forma livre, ele é forma vinculada. Crime de ímpeto é aquele praticado sem premeditação, impetuosamente, com a intenção repentina. Homicídio emocional, né? O cidadão chega lá na casa dele, encontra a mulher em colóquios amorosos com o Ricardão. E ele pergunta para ela: mulher, o que é isso? E ela diz: isso é chifre, estou te traindo. Ele ainda canta aquela música: mulher, se amas a outro, não me negues. E pá, mata a mulher. Nesse caso, nós teríamos aí um crime de ímpeto, que se diferencia do crime premeditado. Se vocês quiserem colocar,
o crime de ímpeto é o antônimo do crime premeditado, porque no crime premeditado, a pessoa planeja a prática do crime. Ela planeja praticar a conduta, né? Então, é o crime premeditado. Crime emocional é aquele praticado sob a influência da emoção. Segundo o artigo 28, inciso 1º do Código Penal, a emoção não exclui a imputabilidade. Então, a pessoa está, naquele momento, emocionado quando ele pratica um determinado crime. O que nós queremos mostrar aqui para vocês é que a emoção não exclui a responsabilidade penal. Você estava emocionado na hora que praticou aquela lesão corporal. Isso não exclui a tua responsabilidade de responder por aquela lesão, tá? Mas existem algumas condutas em que a emoção, né, o ânimo calmo e refletido influencia. Por exemplo, a despeito de eu discordar com o professor de Direito Penal, mas no desacato, no crime de desacato, desacatar funcionário público, por exemplo, existem decisões da jurisprudência e alguns doutrinadores defendem a tese de que, para que houvesse o crime de desacato, haveria necessidade do ânimo calmo e refletido. Se a pessoa estivesse com o ânimo exasperado, nervoso, estressado, ele não responderia pelo desacato. Particularmente, eu não me filio a esse entendimento. Por quê? Porque com esse entendimento, infelizmente, nós vamos ter muitas pessoas que praticam desacato e que são beneficiadas por não estar com o ânimo calmo e refletido. Tá? Então, eu tenho a obrigação de dizer para vocês que existe essa corrente, muito embora, repito, a emoção não exclui a imputabilidade penal, como também o crime passional, que é aquele praticado sob a influência da paixão. Segundo o artigo 28, inciso 1º, a paixão não exclui a imputabilidade penal. E aí eu lembro de um caso muito interessante, que vocês devem ter conhecimento, do caso do Dock Street, né? Que no primeiro julgamento foi absolvido porque antigamente havia aquelas teses mirabolantes da defesa de que o cidadão estava apaixonado pela mulher e que por isso matou a mulher e que estava sob a coação moral irresistível do amor, não sei o quê. Tudo papo furado, né? Aqui para nós. Mas às vezes cola, quando você vai fazer um júri numa cidade do interior, com pessoas que não são tão bem informadas, às vezes dá certo para a defesa. Mas eu quero dizer aqui que nem a emoção, nem a paixão são excludentes de responsabilidade penal. Nós vamos ver mais detalhes sobre a emoção e sobre a paixão na aula de culpabilidade. Quando nós falarmos sobre culpabilidade, nós vamos desenvolver um pouco mais essa questão da emoção e da paixão. Mas nem a emoção, nem a paixão são excludentes de imputabilidade penal. A pessoa é responsabilizada pelo que faz. Crime gratuito é aquele praticado sem razão, sem motivo. O crime gratuito, se vocês quiserem colocar, é o mesmo crime praticado por motivo fútil. Motivo fútil. E o que é o motivo fútil, professor? É o crime sem motivo, né? É o crime, aquele que o motivo é desproporcional, né? Você não vai matar uma pessoa porque ela deixou, por exemplo, a esposa que deixou queimar o feijão. Você não vai matar o cobrador do ônibus porque ele te deu o troco errado. Eu fiz uma vez um júri em Ananindeua. Interessante que o cidadão passou o sábado arrumando a festa do filho dele.
e fez uma bonita entrada com balões na festa dele. Isso no sábado. E aí entrou, foi tomar o banho dele, passam 2 bêbados num carro e vem aquele balão amarrado lá, espírito de porco pega o balão, amarra no carro e sai puxando o balão. Espocou os balões todinhos da festa. O cidadão, quando viu aquilo, ficou revoltado, pegou de uma espingarda e foi caçar os caras ali nas redondezas. Lá pelas tantas ele encontra com os caras, estavam os 2 no carro. Apontou o revólver, já sabia porque o balão estava amarrado e o carro ficou igual aquele carro de recém-casado. O balão tudo estourado atrás. Foi você que estourou? Não, primeiro ele falou, apontou a arma e disse, saia do carro. Aí o cara saiu. Se foi você que estourou o balão lá da festa de aniversário, o cara já meio mamado, disse, fui eu mesmo. Então toma, pá! Matou o cara. Então aí há uma desproporcionalidade. Eu não vou... Tá certo que a conduta lá do bêbado não estava certa de tirar o balão da criança lá da festa de aniversário. Mas você matar uma pessoa porque ele te subtraiu o balão da festa de aniversário, já é um pouquinho demais. Então, quando há um motivo desproporcional, eu tenho um motivo fútil, o que nós chamamos de crime gratuito. Quem perguntou? Aí vamos lá. Existe uma diferença entre o motivo fútil e o motivo torpe. Vamos lá, vamos colocar aqui. Então, vamos lá. Alright. Então, não confundir motivo fútil com motivo torpe. O motivo fútil é o sem motivo, né? Ou um motivo desproporcional. Desproporcional, né? Enquanto que o motivo torpe é o motivo vil. É o motivo repugnante. É um motivo reprovável. Por exemplo, filho que mata o pai para ficar com a herança. Ora, você já acha repugnante um filho matar o pai? Ainda mais se o filho matar o pai para ficar com a herança. Então não confundam. Motivo fútil é o praticado sem razão, sem motivo. Ou quando o motivo é extremamente desproporcional. O cara pode até dizer para ti, olha, eu matei minha mulher porque ela deixou queimar o feijão. Todavia, esse motivo não é proporcional para justificar a perda de uma vida humana. Tá certo? Vamos lá, quem falou? Esse tipo de crime, por exemplo, ocupacional, profissional, a relação entre o pai e a vítima. Sim. A relação do motivo torpe, do motivo fútil, entre o agente e a vítima. E o motivo torpe e o motivo fútil, eles qualificam o homicídio. Ele faz com que o homicídio se torne um homicídio qualificado, se for praticado por motivo fútil ou se for praticado por motivo torpe. Não, o ciúme é aquela história da paixão e da emoção que não exclui a imputabilidade penal, tá? Eu só posso ter um homicídio privilegiado por violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, que é a história do cidadão que chega e, além de encontrar a mulher com outro, a mulher ainda o chama de chifrudo, por exemplo.
E aí eu teria a violenta emoção como uma diminuição da pena. Mas ela pode até diminuir a pena, mas não vai excluir a responsabilidade, ele vai responder por homicídio. Mas eu gostaria que você ficasse um pouquinho curiosa, que nós vamos falar sobre isso na culpabilidade. O motivo torpe e o motivo fútil são sempre circunstâncias que qualificam o crime de homicídio. Homicídio qualificado, tá? Crime a prazo é o que exige para a ocorrência de uma qualificadora o decurso de determinado lapso temporal.